Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de extensão Estratégia de Educação das Relações Étnico-Raciais em meio à pandemia do Covid-19, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande, sob a coordenação da professora doutora Carmen Schiavon. Em nossa primeira videoaula, nós vimos a Lei 10.639 em seus aspectos históricos, políticos e sociais, a partir das contribuições do Dr. José Rivair Macedo, professor de História da África da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também da mestra Ingrid Costa, professora e assessora das Relações Étnico-Raciais da Secretaria de Município de Educação da cidade do Rio Grande. Em nossa segunda aula, vimos a Lei 10.639 e o lugar da história da África na sala de aula, a partir das contribuições também do professor doutor José Rivair Macedo e do professor Marçal de Menezes Paredes, da PUC-RS, ao qual ambos abordaram sobre a perspectiva etnocêntrica ou eurocêntrica de se pensar a história da África, né? E apontaram novos caminhos para que possamos elaborar nossos planos de aula e efetivamente colocar em prática aquilo que prevê a Lei 10.639. Na aula de hoje, nosso tema é abordagem conceitual dos termos raça, racismo e discriminação racial, a partir do texto Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, do professor doutor antropólogo Kabengele Munanga, e também do texto Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre as relações raciais no Brasil, uma breve discussão da professora doutora Nilma Lino Gomes. O mito da democracia racial. A sociedade brasileira sempre negou insistentemente a existência do racismo e do preconceito racial, mas, no entanto, pesquisas atestam que no cotidiano, nas relações de gênero, no mercado de trabalho, na educação básica e na universidade, os negros ainda são discriminados e vivem uma situação de profunda desigualdade racial quando comparados com outros segmentos étnico-raciais do país. Em pleno 2020, como podemos ver no vídeo, ainda existem pessoas que negam a existência do racismo ou que negam seus próprios atos racistas, ou seja, num país que foi construído a partir da mão de obra negra e indígena, temos pessoas no século XXI que negam a existência do racismo e de todas as consequências que eles causam nos diversos segmentos étnico-raciais não hegemônicos. Agora, eu queria perguntar, a gente até estava conversando antes, as pessoas pegam muito no seu pé esse negócio de gay, e eu sempre defendi muito, que eu falava que você ia no programa e você tinha... Você falava umas coisas assim, mas na realidade eu nunca vi você, eu tenho que falar a real, eu nunca vi você tratando ninguém com diferença. Por que você acha que as pessoas jogaram essa peixe para cima? É para tentar desgastar. Você pode ser uma pessoa assim, homofóbico, racista, fascista, xenófobo, e ganhar a eleição. Com esse currículo todo, não era nem para se eleger vereador em nenhum lugar do Brasil. Agora, que a população entendeu? Que estavam atirando, né, numa pessoa inocente. É racismo, por exemplo. Em 1978, 41 anos, é isso mesmo? 78? 41 anos. Um soldado da minha bateria, né, no grupo de artilharia, caiu de uma corda numa lagoa e afundou. Eu fui lá e salvei esse cara. Tá? Por coincidência, é negro. Tá? Tão negro quanto, da mesma cor do Era Negão, no mesmo matiz ali. E por causa desse ato meu, eu ganhei uma medalha do Exército Brasileiro chamada Pacificador com Palmas. Bonitinho. Porque é quem arrisca a sua vida por terceiros. Então, se eu fosse racista, o negão caiu dentro d'água, eu ia fazer o quê? Ia cruzar os braços, entrei lá. Na segunda vez que mergulhei, consegui trazer o negão do fundo da lagoa, é meu amigo até hoje, né? E o Exército reconhece a gente por esses momentos. E essas medalhas, a média, é um por ano que recebe. Tá, uma coisa instintiva, você viu? Lógico, não, já sabia que ia dar M ali naquele momento, que eu estava vendo. Estava vendo que o negócio não ia dar certo. Eu aspirante, né? Ela atleta, vai dar uma M enorme aqui. Já estou preparado. Porque o sargento Rubão, o pessoal passava na falsa baiana, ele balançava, o cara caía dentro d'água. Aí o cara saía nadando.
Quando eu vi o Celso Negão, por coincidência, né? Ali na Fossa Baiana, eu falei, ó, esse cabra aí não sabe nadar. Então eu preparei, assim. Ele veio aqui o cadastro do coturno, né? E não deu outra. Quando ele caiu, fui atrás. Na segunda mergulhada, eu consegui tirar o Celso Negão dentro d'água e fui agraciado. Por que você não falou isso quando te chamavam de racista? Não era o caso falar. Eu acho que seria um apelo até, talvez, né? Acharam que eu estava apelando. Eu falava do meu sogro, que por coincidência é o Paulo Negão. Também? Nossa. E a questão... Mas é de racismo, não é... No Brasil é coisa rara o racismo. Isso não cola Tenta muito. O tempo todo jogar negro contra branco, eu amo contra hétero, e vem cá, aqui pai também contra tem muito filho. branco, Pô, né? Todo mundo... desculpa o linguajar do presidente da República, isso já encheu o saco, Luciano. Encheu o saco. Chato. Okay. Chato mesmo. E, inclusive, esse negócio de homofóbico, eu tenho que dizer que você não é, porque eu já tenho uma foto sua com uma pessoa sentada no seu colo, um gay. Coloca aí a foto. Para compreendermos o que é o racismo, precisamos partir do conceito de raça, que etimologicamente veio do italiano razza, que por sua vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi primeiramente usado na zoologia e na botânica para classificar espécies animais e vegetais. No latim medieval, o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que tem um ancestral comum e que possuem algumas características físicas em comum. Nos séculos XVI e XVII, o conceito de raça passa a efetivamente atuar nas relações entre as classes sociais. As descobertas do século XV colocam em dúvida o conceito de humanidade até então conhecida nos limites da civilização ocidental. Quem são esses recém-descobertos? Ameríndios, negros, melanésios e etc. No século XVIII, a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor de águas entre as chamadas raças. Por isso, que a espécie humana ficou dividida em 3 raças estancas que resistem até hoje no imaginário coletivo e na terminologia científica: raça branca, negra e amarela. Tais classificações passaram a estabelecer uma escala de valores entre as chamadas raças, erigindo uma relação intrínseca entre o biológico, cor da pele, traços morfológicos, e as qualidades psicológicas, morais, intelectuais e culturais, ou seja, hierarquizaram a sociedade a partir dos pressupostos raciais. A classificação da humanidade em raças hierarquizadas desembocou numa teoria pseudocientífica, a raciologia, no início do século XX. Na realidade, a raciologia tinha um conteúdo mais doutrinário do que científico, pois o seu discurso serviu para justificar e legitimar sistemas de dominação racial do que como uma explicação da variabilidade humana. No século XX, descobriu-se que haviam no sangue critérios químicos mais determinantes para consagrar definitivamente a divisão da humanidade em raças estancas.
Grupos de sangue, certas doenças hereditárias e outros fatores na hemoglobina eram encontrados com mais frequência e incidência em algumas raças do que em outras, podendo configurar o que os próprios geneticistas chamaram de marcadores genéticos. Através desses progressos, chegaram à conclusão de que a raça não é uma realidade biológica, mas sim apenas um conceito cientificamente inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças estancas. A invalidação científica do conceito de raça não significa que todos os indivíduos ou todas as populações sejam geneticamente semelhantes. Os patrimônios genéticos são diferentes, mas essas diferenças não são suficientes para classificá-las em raças. O maior problema não está nem na classificação como tal, nem na inoperacionalidade científica do conceito de raça. O conceito de raça, tal como o empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois esconde uma raça não proclamada, a relação de poder e dominação. A raça, sempre apresentada como categoria biológica, isto é, natural, é de fato uma categoria etnossemântica. Ou seja, no campo linguístico, o conceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Os conceitos de negro, branco e mestiço não significam a mesma coisa nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, na Inglaterra e etc. Se na cabeça de um geneticista contemporâneo ou de um biólogo molecular a raça não existe, no imaginário e na representação coletivas de diversas populações contemporâneas existem ainda raças fictícias e outras construídas a partir das diferenças fenotípicas, como a cor da pele e outros critérios morfológicos. É a partir dessas raças fictícias, ou as chamadas raças sociais, que se reproduzem e se mantêm os racismos populares. Criado por volta de 1920, o racismo, enquanto conceito e realidade, já foi objeto de diversas leituras e interpretações. O racismo é geralmente abordado a partir da raça e seria, teoricamente, uma ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em grupos chamados de raças contrastadas que têm características físicas hereditárias comuns, sendo estas últimas suportes das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas, e se situam numa escala de valores desiguais. Ou seja, o racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O racismo é a tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas. Segundo Nilma Lino Gomes, o racismo é, por um lado, um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes do ódio, em relação a pessoas que possuem pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como cor da pele, tipo de cabelo e etc. Ele é, por outro lado, um conjunto de ideias e imagens referente aos grupos humanos que acreditam na existência de raças superiores e inferiores. O racismo também resulta da vontade de se impor uma verdade ou uma crença particular como única e verdadeira. Na forma individual, o racismo manifesta-se por meio de atos discriminatórios cometidos por indivíduos contra outros indivíduos, podendo atingir níveis extremos de violência, como agressões, destruições de bens ou propriedades e assassinatos. Institucional,
O racismo implica em práticas discriminatórias sistemáticas fomentadas pelo Estado ou com o apoio dele de forma indireta, como a forma de isolamento dos negros em determinados bairros, escolas e empregos. Nos livros didáticos, tanto na presença de personagens negros estereotipados, quanto na ausência da história do povo negro no Brasil. Na mídia, a qual insiste em retratar os negros e outros grupos étnico-raciais que vivem uma história de exclusão de maneira indevida ou equivocada. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, seu preço da paz! Vamos, selvagens! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas
na rua, porque, na verdade, o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. Que há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo que comanda o país. Esse momento em que milhões de pessoas no Brasil e no mundo têm, mais uma vez, levantado a voz contra o racismo. Especialistas nesse assunto lembram que a discriminação vai além da violência, vai além das agressões verbais. Os repórteres Alan Severiano e Andresa Oliveira mostram iniciativas para promover uma educação antirracista. A angústia começa com uma discussão: ter ou não ter filhos. Eu não quero que os meus filhos passem por o que eu passei. Ele pode estar correndo, brincando na rua e ele pode ser suspeita de roubo. A herança vira dor e ganha nome quando a criança negra chega à escola. Foi um choque, porque eu não tinha contato com, vamos dizer, com o racismo. A gente aprende que se você é preto, você é menos. E a vida inteira é uma luta para provar que a cor não deveria ser motivo de julgamento. Às vezes as pessoas ficam brincando com apelidinho sem graça, né? Brincando de macaco, essas coisas. Isso daí incomoda muita gente. Quando a gente entra numa loja, geralmente os seguranças eles ficam o tempo todo atrás da gente, né? Racistas, fascistas, não passarão! Na esteira do movimento Vidas Negras Importam, que se espalhou pelo mundo, brancos anônimos e famosos abriram espaço nas redes sociais à causa antirracista. Entre eles, Lady Gaga, Tata Werneck e o ator Paulo Gustavo. É um primeiro passo, né? Se empunhar essa bandeira e se colocar como antirracista, mas o segundo passo com certeza vem com ações concretas. O Brasil é um país em que todo mundo admite que há racismo, mas ninguém se assume racista. Autora de um dos livros mais vendidos do momento, a filósofa Djamila Ribeiro explica que o racismo vai muito além dos xingamentos e da violência física contra os negros. A prova que o racismo existe é a gente estar num país de maioria negra e essa diversidade não estar refletida nos espaços de poder. É racismo a gente chegar na faculdade e eu sou a única aluna negra da sala. Todos os professores do departamento são homens brancos e as mulheres que estão limpando o banheiro são mulheres negras. O racismo impede a mobilidade social das pessoas negras, impede que se tenha oportunidades iguais pessoas brancas. Por mais que elas digam que não são racistas, elas não deixam de ser beneficiadas estruturalmente pelo racismo. O advogado Silvio Almeida, que escreveu um livro sobre o racismo estrutural, diz que é preciso reconhecer privilégios para atacar o problema. Só existe racismo porque existem relações de poder que são relações assimétricas, desiguais. A luta contra o racismo é uma luta contra tudo aquilo que retira as possibilidades das pessoas poderem construir a sua própria vida coletivamente e planejar o seu destino. Não é os negros contra os racistas e nem os negros contra os brancos. A luta de racista é todo mundo contra os racistas. Conhecer a história do Brasil é fundamental para entender como as coisas são hoje. Foram séculos de escravidão e de opressão. Quando a abolição foi decretada no fim do século XIX, os negros não tiveram direito a terras. Um incentivo que foi concedido aos imigrantes europeus num país que buscava o branqueamento da população. Em 2003, uma lei tornou obrigatório em todo o país
o ensino da história e também da cultura afro-brasileira. Mas até hoje, muitas escolas não cumprem a determinação. Seu Penteado faz o maior sucesso. Na escola onde ensina, Regina usa livros infantis de autores negros e bonecas para educar contra o racismo desde cedo. Eu já ouvi de crianças que assim, me amavam, mas por que minha pele tinha que ser preta? Então a gente tem que fazer todo um trabalho para ela desconstruir essa ideia de que o que é escuro, o que é preto, o que é negro é ruim. Através da criança, a gente acaba formando a família. Vamos começar a falar sobre a diversidade em casa, porque em muitos lares isso não é um assunto, né? Na família de Roberta, a transformação começou quando ela engravidou. Eu tinha cabelo liso, eu alisava para tentar me encaixar num padrão, né? E aí a gente começou a despertar para essa consciência, aí eu cortei meu cabelo, deixei ele crescer enrolado para também ser um exemplo para Dandara, né? Dandara ganhou o nome em homenagem à guerreira negra, que foi mulher de Zumbi dos Palmares. A nossa maior preocupação é que ela cresça sabendo quem ela é, de onde ela veio e consiga valorizar essa origem dela. Não achar natural é outro caminho para tirar a poeira que encobre o racismo. Não se calar é a primeira coisa, sabe? Quando você presenciar qualquer cena de alguém xingando, de alguém acusando, é você questionar. André e Gustavo viraram amigos na escola e com a amizade veio o aprendizado. A gente não pode perder de vista que esse é uma luta dos negros, só que é um protagonismo deles, né? Nós, como brancos, a gente tem condições de apoiar muito e ajudar muito nessa luta. Você não pode aceitar uma morte de um João Pedro, de uma Ágata, de um Amarildo e deixar passar e falar, tudo bem, acontece. Não, você tem que se posicionar, cobrar as autoridades, porque isso precisa mudar. A partir do momento que a gente parte para a ação, que possibilita meios de diminuir essa desigualdade, que seja social, racial, aí sim você está fazendo algo benéfico para todos. A partir do momento que você olha para o seu próximo como igual, você acaba tratando ele como você gostaria de ser tratado. Se queremos lutar contra o racismo, precisamos reeducar a nós mesmos, as nossas famílias, as escolas, aos profissionais da educação e à sociedade como um todo. Para isso, precisamos estudar, realizar pesquisas e compreender mais sobre a história da África e da cultura afro-brasileira e aprender a nos orgulhar da marcante, significante e respeitável ancestralidade africana no Brasil, compreendendo como esta se faz presente na vida e na história de negros, índios, brancos e amarelos brasileiros. Neumalino Gomes.